Então, pessoal, eu vou fazer aqui um vídeo rapidão, dando uma alternativa, né, uma solução aí de contorno, para quem teve dificuldade no lab, que precisa de acesso por meio de algum programa instalado na máquina local, tá? No seu host mesmo, né, na sua máquina, no seu desktop, né, no computador de um laboratório da universidade, da escola, de algum lugar, de um coworking que você esteja. Então, você está aí fazendo o seu lab e precisa instalar alguma coisa ou precisa alterar alguma configuração do software que está instalado. Então, eu vou fazer esse lab aqui para dar uma alternativa. Você chegou nesse ponto aí, esse computador não é na sua máquina virtual, que você é o administrador, mas sim na máquina local. Você usa aquele software para acessar ela e você não tem permissão para isso. Então, você encontrou problemas e fatalmente você vai ter que chamar o pessoal da informática para fazer alguma verificação, aí exige um chamado, né? O pessoal tem o tempo deles, outros problemas, outras prioridades, e acaba às vezes demorando. Então eu vou ensinar uma alternativa aqui para você continuar fazendo seus labs, né? Chegou nesse ponto, em alguns dos labs que você está fazendo, e aí você não conseguiu avançar porque precisa dessas configurações do computador local, né? O computador que está com o seu hospedeiro, né? De virtualização, o seu virtualizador, então você não consegue mexer nesse programa instalado. Por exemplo, tem um lab que a gente vai usar, usa o Debeaver, né? Para acessar o banco de dados, né? Então, vou abrir aqui o Debeaver para vocês verem. Bom, nessa situação, eu estou lá tentando configurar o Debeaver e precisa que eu instale alguma coisa, precisa que eu reinstale, precisa que eu atualize. Então, isso aí que vai causar alguns impedimentos, porque você não é o administrador da máquina, né? E tudo bem, às vezes a gente não é o administrador da máquina. Mesmo que você ou está estudando para informática ou já muito experiente, muitas vezes você não é a sua função naquele momento, né? Então tudo bem. Então eu vou ensinar aqui uma alternativa para resolver este problema, tá bom? Olha lá, ó. Por exemplo aqui, vamos simular, né, uma situação. Ele está pedindo upgrade e aí de repente, esse aqui é o meu computador, né? Se eu apertar upgrade, ele vai fazer o upgrade, né? Mas eu apertei o upgrade e ele pediu a senha de administrador. Caramba, e agora? Não está funcionando o meu lab e eu apertei upgrade e não consigo atualizar. E provavelmente é isso. O sistema está desatualizado, né? Tem alguma peculiaridade, uma versão de compatibilidade, né? O seu servidor está numa versão que aquele cliente ainda não suporta, é uma versão mais nova, o cliente é muito antigo, não tem os drivers adequados para se comunicar com o servidor. Então, esse é um caso, tá bom? Beleza. Então, eu vou simular um laboratório, tá bom? Olha aqui, ó. Isso aqui é um pendrive. Por que que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu tive esse problema, né? Eu tive uma turma que grande parte da turma não conseguiu fazer o lab. Por quê? Porque nós tivemos algumas peculiaridades no computador local. Então, como nós não tínhamos a senha de administrador, né, eu estava com o meu notebook, no meu funcionou, alguns outros computadores funcionaram, mas teve uns que estavam com algumas peculiaridades. Precisava de mais tempo e de as senhas. Então, eu acabei usando outra alternativa. A gente utilizou outro programa para demonstrar, né? Usei o DB Browser, né? Que era o problema era no próprio Debeaver, então usei o DB Browser e para mostrar pelo menos com interface gráfica, mas eu iniciei as explicações no próprio prompt de CLI, né? No prompt ali de comandos, a CLI do Linux, e também você faz tudo por ali, né? Então a gente fez todos os comandos DDL, né, IDML, DCL ali no próprio prompt de comando. E depois eu abri o DB Browser, né? E aí esse programa não precisava de instalação nenhuma, né? Então acabou dando certo também com a interface gráfica. Então a gente contornou ali. Muitas vezes é isso, a nossa vida da informática, muitas vezes achar uma solução de contorno imediata. Eu já abri um chamado para o pessoal da TI, para eles arrumarem lá, né, dar uma verificada o que está acontecendo, mas eu resolvi também fazer esse lab aqui, porque nós temos que tentar várias alternativas, né? Muitas situações que nós temos vai exigir experimentações, né? Então a gente tem algumas hipóteses e aí experimenta
faz os experimentos e chega a resultados positivos ou negativos. Nesse caso, então, eu estou aqui, ó, eu tomei o cuidado e falei, caramba, que problema é esse? Será que é na máquina local ou é no computador? Curiosamente, quando eu conectei a máquina dele no meu Debiver, que é o mais atualizado, funcionou normalmente, tá? Então não era o problema, muito provavelmente é um problema local lá nos computadores. Eu já abri o chamado, mas eu vou usar a máquina dele, tá? Vou pegar o pendrive aqui e colocar no meu computador. Pronto. Conectei no meu computador. E isso aqui também é bom para quê? Para aquelas pessoas que fazem seu lab e querem levar para casa. Muitas vezes você está em algum lugar, está fazendo seus labs ali, suas máquinas virtuais, praticando, estudando, e você quer levar para casa. Você pode usar um pendrive. Usar um pendrive. Muitas das vezes, simplesmente, ó, essa aqui eu já carreguei a máquina dele uma vez, tá? Eu vou deletar ela, mas se a gente for observar, aqui em configurações, armazenamento, e aqui tem um disco virtual, tá vendo? Aqui é onde está a máquina virtual armazenada. Ora, a máquina virtual é simplesmente um disco. Ó. Ele está suprimido aqui, mas se eu clicar duas vezes e copiar, colar num bloco de notas, tem aqui um bloco de notas, e colar, olha lá. Esse aqui é o endereço, tá? User Raul OneDrive documentos, tá? Então ele está colocando aqui a máquina, tá? Eu coloquei em documentos, porque eu lembrei. Joguei para dentro de documentos e aqui é a pasta dele, ó. Então vamos aqui no Windows Explorer, vou colocar esse endereço aqui, vou apertar Enter, e eu que copiei para cá, tá? Essa é a máquina dele, aqui vocês vão ver lá no pendrive. Eu vou deletar ela aqui do meu Ubuntu, tá? Perdão. Do meu VBox aqui, do meu VirtualBox. Como é que eu deleto? Botão direito, remover. Aí eu vou apagar todos os arquivos aqui, ó, apagar todos os arquivos. A máquina virtual simplesmente é um arquivo, tudo bem? Um arquivo que o virtualizador, quando carrega ele na memória, ele o processa como se fosse um disco virtual, né? Então ele faz o carregamento do sistema operacional que está nesse arquivo, ele foi formatado, né, como se fosse um disco. Então o virtualizador vai lá, carrega o sistema operacional, tem um sistema de arquivos lá, na qual tem os programas, tudo, né? Tem os dados, então é uma máquina normal. Então o que importa é o disco. É como se você pegasse o disco numa máquina igual à sua e colocasse lá. Muitas vezes você pegar o disco físico mesmo e colocar numa máquina que não é a sua, pode não funcionar por uma questão de compatibilidade dos periféricos. Né? Ele foi instalado para aquilo, para aquele computador. Então, quando você coloca num outro, pode dar problema, tá? Dependendo da arquitetura do computador e tal, do fabricante. Então, não é tatum assim como esse, né? Não é um par, né? Não é tão rápido, né? Então, assim, tem que ter cuidado com isso. Mas não vai estragar também o HD não, tá? Nem vai apagar o HD e tudo. Você pode até tentar, se der certo, ok. Mas faça um backup, né, do disco, né? Faça uma cópia com essas ferramentas bit a bit, né? E o Acronis, por exemplo, tá? Para não perder seus dados. Se for fazer isso também. Não é muito o foco do lab. O fato é, eu então vou deletar aqui, ó, todos os arquivos. Pronto, aquela máquina que estava lá, ela sumiu, ó. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aqui no meu pendrive, tá? E vou copiar aqui, ó, Ctrl C, vou deixar no pendrive de backup. Vou lá em documentos, né? E vou dar um Ctrl V e ele vai copiar a máquina, tá bom? Então é o processo de cópia acontecendo. Ele vai demorar aí alguns segundos, 1 minuto e 43 segundos. Bom, então, recapitulando, né? Esse lab, enquanto vai gravando, a gente faz uma recapitulação. Esse lab, ele se destina a quem? Você foi lá, fez o seu Lab 1, por exemplo, de banco de dados, fez o seu Lab 2, seu Debiver funcionou. Ou você foi lá, fez um Lab de, sei lá, Hadoop, né? Você fez um Lab de sistemas distribuídos, né? Você fez um Lab de mineração de dados. Você fez um Lab de sistemas operacionais, né? E tem alguma ferramenta do desktop que precisa ser usada para conectar nessas máquinas virtuais. E essa ferramenta deu algum
algum comportamento anômalo que o lab não apresenta. Aí você precisa fazer alguma configuração nesse desktop ali, nesse computador, que não é seu. Você não é o administrador. Ou às vezes é na sua casa e você não tem a senha de administrador. Está com a outra pessoa, né? A pessoa não está ali. Então você está num laboratório da universidade ou de repente num coworker lá que você está usando um computador, tá? Numa house, não sei nem se existe ainda, né? Mas uma lan house de antigamente, você não tem acesso à máquina. Como é que você vai fazer? Então, agora eu vou ensinar a criar o seu próprio desktop virtual. Tá? Nós vamos criar o desktop virtual e vamos colocar ele em rede com a máquina virtual. Beleza, pessoal, copiou. Agora o que que eu faço? Eu vou simplesmente acrescentar essa nova máquina virtual que eu acabei de copiar aqui, ó. Tá vendo? Ubuntu Server DB, né? O Ubuntu Server DB. Então, eu vou fazer exatamente isso, ó, adicionar ela aqui, ó, a informação, as informações da máquina. Então, o VDI é o disco, então eu posso até criar uma nova máquina com mais recursos com o mesmo disco, a máquina virtual. Provavelmente vai funcionar sem problema nenhum. Se até tiver um computador melhor em casa, né, você melhora, então vai para o outro lado, você diminui os recursos. O disco é o mais importante. Essas aqui são as informações da máquina, tá? Então, o ponto VBox são as informações da máquina. Olha lá, ó, adicionou a máquina, tá? Então, vamos dar uma olhada nas configurações dela. Ó, ela é uma máquina que está com 8 GB, tá? E 4 processadores, tá? Geralmente é esse que a gente usa nos laboratórios. E aqui, ó, esse aqui é o VDI, o disco daquela máquina, 30 GB, tá? Usando um disco SATA. Ok. Beleza, ok. O que nós vamos fazer agora? Vamos ligar para ver se ela está funcionando. Vamos ligar. Então, essa é simplesmente a máquina que eu recebi lá do estudante, né? Não vou citar um nome que eu não combinei com ele, mas ele me possibilitou copiar a máquina dele. Eu falei, eu posso copiar a sua máquina para testar em casa? Aí eu cheguei em casa, não fiz mais nada. Sentei na mesa da sala, liguei meu notebook e falei, caramba, vamos descobrir, né, o que está acontecendo aqui, né? Nós da informática temos essas curiosidades, né? Qual será o problema? Ó, já carregou a máquina? Aí eu fui lá com o meu Debiver, né? Não vou dar o upgrade, tá? Close. Não precisa. Close e... Ok, não conseguiu conectar. Então fui lá com o meu Debiver, né? E aí cliquei lá 2 vezes. Olha lá, ó, conectou. Eu falei, caramba, como é que pode? Lá não funcionava na máquina dele, o pior é que era no computador dele, no notebook. Né? Aí certamente precisaria de mais tempo para ver algum tipo de configuração, né, que foi feita ali. E eu não sei se ele era administrador, não deu tempo. Foi bem no finalzinho da aula e tal. Mas as outras máquinas estavam todas assim. E com esse mesmo comportamento lá, que era usuário e senha não conectava, né? Que não, sim, me parece que é é uma, é uma mensagem, um falso positivo, entende? Bom, mas a gente vai resolver isso agora. Não vai ter problema nenhum. Precisaria de mais investigação e eu não tinha os recursos necessários para conseguir investigar ao ponto de atualizar e eu ia ter que atualizar todas as máquinas se fosse atualização. Não ia dar certo, tá? Então, o ideal era fazer um lab como esse aqui, criando uma máquina desktop. Então, a gente vai criar uma máquina desktop zerada, vamos instalar o Debiver dela do zero, passo a passo, e aí não vai depender da máquina do laboratório. Beleza? Então vamos lá. Então vou vir aqui no meu VirtualBox, vou acrescentar uma nova máquina, tá? Eu já fiz o download, tá? Aqui no, no navegador. Então eu já fiz o download. Ubuntu Desktop Download, está aqui, ó. Já fiz o download, clica aqui, né? E aí vai clicar aqui e ele vai
fazer o download, né? Vai baixar aqui, vai mostrar os downloads aqui, né? Downloads. Downloads. Cadê o downloads? Histórico, transferências, né? Transferência. Bom, então, por isso que eu gosto de pôr em inglês, né? Às vezes, sem querer, eu coloco português. Mas tá aqui, ó. Download. Eu já tinha baixado, inclusive ele baixou 2 vezes. Bom, e ele tá aqui. Tá aqui no meu downloads aqui, ó. Ubuntu. Tá vendo? Bom, o que eu vou fazer? Vou criar uma máquina, tá? Vou criar uma máquina chamada Ubuntu Desktop, tá? E vou escolher lá a minha máquina desktop. Cadê? Server, desktop. Tudo bem? Vou pular a instalação assistida. Avanço. Então, chegamos a esse ponto. Veja, eu vou só colocar aqui 2 vCPUs, tá? 2 vCPUs. E por quê? Nós não vamos precisar de muito recurso, tá? Para a memória, eu vou colocar 4 GB apenas. 4 GB e 2 vCPU. Vamos ver qual é o mínimo para o Ubuntu Desktop? Vamos ver aqui, ó. Ubuntu Desktop Requirements. Aqui, Requirements. Então, lá, ó, 4 GB, tá? Um processador dual core, tá? 25 GB de disco. Vamos voltar aqui. Então, vai ser isso. Mínimo mesmo, ó. 25 GB de disco. Vou fazer uma máquina bem mínima. Só para quê? Para resolver o problema ali no momento, tá? E aí a gente vai agora instalar essa máquina. Iniciar ela, ó, ela foi criada aqui. Ela vai ser iniciada e nós vamos instalá-la, tá? E depois vamos instalar, vamos colocar as 2 máquinas em rede e possibilitar, então, ter liberdade entre a minha rede. Ele vai carregar o Ubuntu Desktop, né? Pronto, está carregando. Daqui a pouco ele muda para o modo gráfico, né? Porque geralmente os desktops, isso, com essas bolinhas ali em atividade, né? Aquilo ali é um indicativo de que está processando adequadamente aí a inicialização. Então, isso demora um pouquinho, tá? Ele vai agora entrar neste outro modo gráfico, tá? Que é um pouquinho maior aqui, vou até expandir um pouquinho, um pouco mais para o centro. Então, aqui, ó, você vê que já está com o mouse ativo dentro do Ubuntu, né? Então, ele está carregando, tá? É só aguardar um pouco. Eu botei poucos recursos, isso aí então dificultou um pouco, mas já carregou. Tá bom, já estamos aí com o nosso Ubuntu carregado. Ele ainda está no processo de inicialização e tudo. Ele vai emitir um som de inicialização, né? Parecendo quando você... Hoje não vem por padrão, mas antigamente quando você instalava o Windows e ele startava, né? Ele fazia aquele barulho, né? Fazia um som de inicialização, indicando que deu tudo certo, pronto para instalar. E aí, vamos seguir aqui então o processo de instalação. Lembra quando nós instalamos lá o Ubuntu Server, que era tudo ali no modo de linha de comando, né, no CLI, Command Line Interface? Então, aqui nós vamos usar o GUI, né, a GUI, né, o pessoal chama GUI também, GUI. O GUI, ele vai fazer todo o processo de instalação numa interface gráfica, tá bom? Mas para o usuário final, que não tem muita experiência, né? Na verdade, para instalar um sistema operacional, você tem que ter um pouco de experiência, né? Mas, nesse vídeo aqui, você vai aprender a instalar. Inclusive, quem quer instalar na máquina local, o processo é o mesmo. Você vai pegar o seu CDzinho ou o seu pendrive que você preparou, rebuta a sua máquina, com esse pendrive, ele vai carregar esse programa aí de instalação. Você pode botar um Ubuntu ali, Dual Boot e tudo. Eu gosto de usar a máquina virtual, tá? Porque eu deleto, excluo, né? Crio novo e tal. Hoje, com os computadores poderosos, você consegue criar uma máquina virtual tranquilo, tá? Bom,
Eu até me arrependi, deveria ter colocado mais memória, mas eu estou simulando uma situação que você está num computador, num local que não tem muito recurso, que esse meu aqui tem bastante recurso, mas você pode estar num lugar sem recurso. Faça uma máquina pequena, não tem problema, pode fazer o mínimo. 4 GB, 2 vezes CPU, 25 GB de RAM, só para funcionar aquele seu software que deu problema, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou escolher o inglês, eu prefiro, tá? Geralmente está tudo em inglês, na internet, quando você vai buscar tutoriais, né? É, você vai encontrar sempre em inglês. Ah, eu tenho dificuldade, tudo. Instala esse plugin de tradutor, né? Mas eu recomendo usar o inglês, para ir já habituando com o inglês, tá? Tem a opção português, tá? Tem o português lá embaixo aqui, ó. Se a gente for descer aqui, né? Ó, português Brasil, tem, tá? Mas eu sempre prefiro já exercitar o inglês, tá bom? Avançamos. Então aqui, pessoal, vai ser um processo de simplesmente ir avançando, tá? Vou avançar nessas opções de acessibilidade. Agora, o layout do teclado é importante. Então, muitas vezes você quer a linguagem do sistema operacional em inglês, beleza. Mas o seu teclado ele é em português. O meu é em inglês, tá? Como eu falei, eu prefiro as coisas em inglês por uma base de conhecimento ser muito mais extensa em inglês do que em português. Esse meu teclado aqui, o layout dele é inglês americano. Então, se você tem o ABNT2 e tudo, vai ter aqui. Você vai poder escolher aqui o português. Vamos encontrar aqui. LM, ó, Português Brasil. Bom, você vai poder escolher o Português Brasil e o tipo do teclado, né? Português Brasil. E aí, eu vou ter vários tipos de teclado aqui, ó. Você vai escolher o que você desejar, tá bom? O mais próximo do seu. É porque no caso aqui ele está detectando, né? Qual o tipo nativo, né? Então aqui você vai escolher qual é o seu teclado. Aí você busca as especificações do seu computador e tudo. O meu é inglês americano, tá? Não é polonês. Vou vir aqui, inglês americano, tá aqui, ó. Pronto, inglês americano, avanço, tá? Use wireless connection? Sim, vou usar. Essa minha máquina aqui está com wireless connection. Ótimo. Qual que você quer instalar, né? Eu vou instalar, ó, What do you want to do with Ubuntu? O que você vai fazer com o Ubuntu, né? Instalar o Ubuntu como seu sistema operacional corrente? Ou você quer fazer um dual boot aqui, ó? Pode fazer um dual boot por meio do Ubuntu, tá? Claro que tem uma série de questões aí. Se a minha memória não me falha, tem algumas UEFIs agora que vem com o tal do SBAT, né? O SBAT é um sistema de segurança para verificações iniciais, né? Quanto ao carregamento do sistema operacional para evitar ataques e tal. Né? Tem uns ataques avançados aí que modificam ali a inicialização, o boot. Então, fiquem atentos a isso para não prejudicar o seu computador, porque às vezes o Windows não. Você faz um dual boot e seu Windows crasha, né? Quebra o Windows por causa dessa questão do SBAT. Então, pesquise um pouco antes de fazer dual boot, mas o processo seria só clicar aqui. Se você já fez essa pesquisa prévia, ele vai fazer a instalação do Groove ou de outro gerenciador de boot, de dual boot, tá? No nosso caso, como é um disco só, eu vou instalar aqui o Ubuntu normal, avanço, tá? Você quer uma interação, uma instalação interativa ou você quer automática, né? Não, eu quero. Você poderia ter o auto install YML. Você poderia já ter um arquivinho dizendo o que você quer na sua instalação, né? Para replicar aí para vários computadores e instalar com mais facilidade. Beleza? Quais aplicativos você quer? Normal, quero o normal, tá bonito, né? Eles estão de parabéns, tá bom? Aplicações de terceiro? Não, vou avançar. E aí, eu já estou quase terminando aqui o meu processo de instalação. Aí ele vai perguntar, igual lá no server, ele pergunta aqui no desktop. Olha, é o seguinte,
Agora a gente vai instalar tudo. Ou, instalar, perdão. Instalar também, mas agora a gente vai apagar tudo primeiro, ou seja, ele vai formatar o disco, colocar no formato do sistema de arquivos e com o tamanho de blocos, né, e tudo, e na sequência copiar os arquivos para dentro do disco rígido, né, do HD lá. E aí, desse modo, vai possibilitar o reboot com esse novo sistema operacional. É isso que eu quero. Avanço. Vamos criar aqui o usuário agora, né? Igualzinho, lembra da instalação do server? Quem não viu, tá lá. Instalação da máquina base. Olha aí no canal e tem. É muito parecido. Você vai aprender a instalar um servidor com vários tipos de serviços que você pode colocar. Web, né? Temos labs sobre web, temos labs sobre banco de dados. Então, você pode instalar vários tipos de serviço, né, com um Ubuntu Server, né? De server de serviço, né? O servidor, né, que serve e tem serviços. Desse modo, aqui é o desktop, é o que vai consumir o cliente, né? Então nós estamos criando um cliente de modo que eu tenho total controle sobre ele. Bom, então vamos lá, vamos criar o nosso usuário, né? Vou chamar ele de Ubuntu User, tá? Ubuntu User. A máquina vai ser Ubuntu, não vou chamar de VirtualBox, tá? Ele está chamando aqui Ubuntu User VirtualBox, não, vou chamar Ubuntu Desktop, tá? É o nome do computador, então aqui tem o nome do usuário, aqui o nome do computador, Ubuntu Desktop, e aqui eu tenho o usuário novamente, ele botou um tracinho, né? Tá, vamos deixar um traço aqui. Ubuntu User, eu prefiro o underline, tá? Por padrão, é porque ele não trata muito bem underline. Não trata muito bem underline. Vamos usar o ponto. O ponto fica melhor. Ele não deixa ponto, então vamos manter o traço. E underline? Deixa? Vamos ver. Não, então vai ser underline mesmo, tá bom? Ubuntu underline, a senha, padrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele diz que é um password fraco, não tem problema, vou deixar esse mesmo. Tá? É só por quê? Para facilitar a nossa vida e a gente saber depois no futuro. Vou sempre estar colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos nossos labs, lembrando. Se for uma questão de segurança, você tem que usar uma senha grande, geralmente uma frase, né, um passphrase, né, e com mais de uma palavra, alternando entre símbolos, letras, né, símbolos especiais, letra maiúscula, minúscula, números. Você vai alternando, monta uma palavra, né, tem várias técnicas, né, e depois num outro vídeo de segurança a gente pode falar um pouco sobre isso aí, tá? Uma segurança na prática, como é que implementa esse tipo de coisa, tá bom? Ok, quero que peça meu password para o login. Pronto, para eu lembrar, ok, avanço. Vou escolher a região aqui, ó. Beleza, é uma questão só de selecionar. Bom, então, cliquei aqui, eu vou escolher São Paulo, que está mais próximo de Brasília, aonde eu moro, tá bom? Então, selecionei São Paulo, mais próximo de Brasília. Ok, aí ele vai dizer aqui, ó, um resumão do que ele vai fazer. E aí eu instalo. Pronto. E aí, pessoal, agora ele vai entrar nesse processo de cópia, tá? Então ele está dizendo aí, ó, rápido, livre e com muitas funcionalidades. Bom, e esse processo ele vai ficar copiando arquivos aqui por muito tempo, tá bom? Eu vou dar um pause aqui no vídeo para ele copiar esses arquivos e, e aí ele vai mostrar algumas telas. É bem legal essa instalação, porque ele mostra algumas telas das funcionalidades que tem, muito parecido quando instala o Windows, né? Quem já teve a oportunidade de instalar, ele vai mostrando quais funcionalidades tem ali, você vai lendo, né? Vai até aprendendo o que tem de novo aí. Muito bacana, tá? Essa versão do Ubuntu. Né? Então ele fala, ó, desktop, development, tal. Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, tá bom? Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui a câmera
Então, pessoal, terminando aqui então a instalação, né, aparece essa tela para você reiniciar o computador, e aí simplesmente você vai apertar no Restart Now. Pronto, apertou no Restart Now, o computador vai ser reiniciado, tá bom? Pronto. Aí, vamos reiniciar o computador, e aí ele vai pedir para tirar o CD, né? Então, retire o CD, vamos ver se o CD está, né? Já foi removido automaticamente. E aí você aperta o Enter. Pronto. Fez a reinicialização. Então, pessoal, é isso aí, ó. Iniciando, então, o Ubuntu, né, pelo HD agora, virtual. Ele dá algumas opções aqui de boot. Eu vou na padrão, aperto Enter aqui para acelerar o processo. Ele deixa alguns segundos aí para a gente optar, né, como que a gente quer reinicializar. Ele está aí, iniciando. Agora o nosso Ubuntu. Então, no processo de inicialização, nós tínhamos criado aquele usuário, né, a senha que a gente tinha colocado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Enter, né, e aí ele vai, então, iniciar o Ubuntu. Ele está bem bonito esse Ubuntu, né, tá com uma tela bem bonita lá, ó. Inicializou então o Ubuntu, vai dar as boas-vindas aqui, né, geralmente ele faz um tour aqui pelas novas funcionalidades, solicitou se a gente gostaria de ir para o Pro, né? Se a gente quer compartilhar informações com o Ubuntu, e aí, ok, iniciamos aqui, deu as boas-vindas, estamos aqui então com o nosso cliente, tá? Então, essa última parte, nós vamos fazer o quê? Nós vamos conectar o computador, o servidor, com este cliente, beleza? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, pessoal, por padrão, as duas máquinas, vamos aqui, deixa eu minimizar essa. Por padrão, as duas máquinas, elas vão vir com uma placa de rede só, que é uma placa do tipo NAT. Uma placa que faz a tradução de endereços, tá? NAT, né? Network Address Translation. Aqui, ó. NAT. Network Address Translation. Então ele faz o NAT, que é a tradução de nomes. Ele simplesmente pega o nosso IP da nossa LAN e tira e coloca o IP do nosso gateway, encaminha para a internet. Quando volta, o nosso gateway bota o nosso IP da LAN e entrega esses pacotes, então, dentro dessa LAN que ele cria, né? No caso lá, por exemplo, lá da nossa máquina, né? Deixa eu tirar esse navegador daqui. E ele vai... isso. Aqui. Então, no caso aqui da nossa máquina, qual é o IP? Vou abrir o terminal aqui. Terminal, vou fixar o terminal aqui, que a gente vai usar ele bastante. Né? PIN, né? Ok. E aí vamos dar um IP ADDR. Né? IP ADDR, olha lá. Ó. O nosso IP é o 10.0215. Tá? 10.0215. É o IP da placa NAT. Então, eu consigo sair para a internet. Se eu der um ping aqui no 8.8.8, ó, tá saindo para a internet normal. Então eu atualizo o computador, eu faço uma série de operações nesse meu desktop aqui, um desktop virtual que nós vamos conectar com o servidor. Então voltando aqui no servidor, ó, ele criou uma do tipo NAT. Então para a gente conectar uma máquina na outra, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma outra placa e conectar as duas, tá? Então vamos habilitar essa placa, vamos colocar uma placa só do host only, ou seja, uma placa interna entre esses computadores, tá? Uma placa do tipo VirtualBox ou host only, tá? E vamos deixar aqui o cabo conectado. Atenção a isso aqui, pessoal. Muitas vezes eu vejo problemas, o pessoal vem, poxa, Raul, meu lab não deu certo e tal. E aí eu simplesmente venho, olha aqui, ó, o cabo está desconectado, tá? Então às vezes acontece isso. Então essa é a adição da placa no nosso server, tá? O server lá que eu peguei lá do estudante, tá bom? Se a gente não colocar, essas duas máquinas não vão se conversar por dentro do VirtualBox. E a gente quer isso. A gente não quer que passe pelo host, né, pelo hospedeiro, né? A gente não quer que ele passe pelo sistema operacional. A gente vai fazer uma conexão direta via VirtualBox, ok? Aí a gente vai eliminar os problemas de comunicação que o host talvez
firewall local, uma série de problemas que podem acontecer e a gente às vezes precisa de administrador para reconfigurar. E não é o nosso caso. Dentro desse lab, a hipótese é: não tenho senha de administração local, não sou administrador do desktop que está rodando meu hospedeiro, ou do servidor também, né? Pode ser um server de virtualização. Então eu crio duas máquinas e virtualizo essa conexão via rede com os procedimentos que nós vamos fazer agora, beleza? Vou ligar aqui a máquina, eu tinha desligado ela no meio do lab aí. Vou ligar ela novamente, ela vai ser startada do servidor, agora com essa placa nova, né? Aparecendo as mensagens de boot, pronto, iniciou rapidamente, né? Vou minimizar ela, vou acessar ela via put, tá? Então vou vir aqui, ó, localhost 2222, igualzinho nós tínhamos feito lá no lab, open, e aí eu vou entrar via root, tá? O usuário que a gente tinha feito no lab é o user dbuser, né? dbuser, e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Vou entrar via put. É isso aí, pessoal. As minhas configurações de rede dessa placa, ó, IP ADDR, né, IP address, se eu entrar aqui, ó, nas minhas configurações, né, de IP ADDR, então eu vou perceber que tem uma placa, ó, sem endereço, ó, tem uma placa ENP0S3, que ela tem o 10.2.0.15, olha só, o mesmo IP da outra, né? Elas não vão se comunicar. Eu vou colocar um IP nesta placa aqui, pessoal, tá bom? Essa placa é que está sem configuração, tudo bem? Então eu vou pegar e adicionar um endereço IP nela. Como é que eu faço isso? O comando IPADDR, ele vai mostrar todas as configurações IP, né? O IP address, né? Então, quais os endereços IPs que estão nas minhas placas, né? Eu tenho minha placa aqui de loopback, né? 127.0.1, né? 0.0.1, e eu tenho aqui aquela de NAT que já tinha, né? A placa 2, né? ENP0S3. Agora nós adicionamos a ENP-S8. Ora, como é que eu vou fazer para configurar isso? Bom, eu já tenho aqui um bloco de notas com as instruções, tá? De configuração. Então vamos ver aqui, ó. Então lá, ó, IP ADDR, nós vamos verificar o nome da placa, que no caso pode ser ENP0S8, né? Essa placa, vamos verificar, é essa, ok. Se for, nós vamos seguir aqui, ó, configurar uma máquina com a 10, vai ser essa de agora, e a outra máquina com a 11, tá? Então, eu vou entrar nesta pasta cd netplan, vamos lá no put, cd etc netplan, ok, enter, vamos ver o que tem na placa, olha lá, ó. Temos uma configuração aqui, um YML, tá? No caso aqui, o YML que foi criado, ele vai ter aqui cloud, né? Cloud, o que mais? Cloud init, init. É isso, Cloud init. Tudo bem? É esse cara que nós vamos editar, ó. Sudo nano 50 tab, opa, duas vezes não, só uma, tab, e aí ele vai pedir a senha, pronto, é isso aqui que nós vamos editar. Vou pegar essa configuração aqui, Ctrl C, simplesmente vou colar lá embaixo da configuração que já tem ali da placa anterior, tá? Botão direito, olha lá, colou, só tem que deixar tudo indentadinho, porque o YML ele é muito sensível, né, às indentações. Então, eu preciso colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Pronto. Essa placa aqui já vai receber esse endereço fixo, tá? Não é DHCP, né? O Dynamic Host, né? Vamos pesquisar aqui de novo. DHCP é o Dynamic, né? Dynamic Host Configuration Protocol. Ele faz a configuração, esse protocolo faz a configuração de IP automaticamente, tá? Então a gente não vai usar o DHCP, false, e vamos colocar então ele
nessa rede aqui, ó, barra 24, tá bom? Ok, Ctrl X, yes, Enter. Pronto. O que eu preciso agora fazer para aplicar essa minha configuração? Ó, se eu der um IP ADDR de novo, IP ADDR, ele não pegou a configuração. Agora, se eu rodar esse comando aqui para aplicar as configurações de NetPlan, vamos lá, botão direito, Enter, vamos ver. Pronto, aplicou. Se eu rodar de novo, olha lá, ó, já está com o IP 10, tudo bem? Se eu vier aqui agora, ó, eu vou pingar no 172.31.110.11, ora, não vai responder, né? Ele não está na rede host only. Inclusive, o desktop nem tem a placa host only. Então, vou dar um Ctrl C aqui para parar. Vamos deixar esse servidor aqui aguardando aqui as configurações. E vamos lá na nossa desktop. Ó, a desktop é essa aqui. Desktop. Tá até bloqueada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Vamos ter que dar um shutdown nela, né? Por quê? Porque ela não tem a placa. Ó. Se nós viermos aqui, ó, wired, ó, ela não tem a placa que nós colocamos, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que dar um power off nela. Power off. Vamos dar um power off, ela vai desligar, vai fechar. Nós vamos adicionar a placa, religá-la. Então, ó, vou clicar aqui nela, desktop, vou adicionar a placa, vou religá-la, e aí nós vamos configurar a placa de modo as duas placas se comunicarem. Então, nós vamos vir aqui numa placa host only, ok? Então, host only, conectada, ok. Pronto, agora eu vou ligar, e agora vai aparecer uma nova placa virtual lá na nossa máquina desktop, permitindo, então, a comunicação com esse servidor aqui. Então, vai ter uma em linha de comando e a outra em modo gráfico. Pronto, pessoal, aí você tem um lab mínimo. Você pode subir até um servidor web, um Apache, treinar features lá, recursos de PHP, né, Java e outros tipos de serviços que você quiser. No nosso caso, nós já estamos com o MySQL instalado naquela máquina. Lá na playlist de banco de dados, tem lá os labs do MySQL. Este aqui vai compor, então, a playlist para aquelas pessoas que não conseguiram no seu próprio desktop. Né? Você está num laboratório, num ambiente que você não é o administrador. Então, você pode utilizar esse recurso aqui para testar, né, e para evoluir os seus estudos e até profissionalmente também, fazer testes na sua rede virtual, tá bom? Olha lá, ó. Agora nós temos duas placas, ó. Tá vendo? Bom, eu vou entrar aqui no terminal, vou entrar no terminal, e aí nós vamos ver lá, ó. Mesma coisa, cd etc netplan. Então, vou entrar nessa placa, ls. Então, olha lá, agora eu tenho dois arquivos de configuração. Tá? Tenho dois arquivos de configuração. Qual foi o arquivo que nós editamos? O cloud init. Então, eu vou vir aqui, ó, sudo nano 50 tab. Pronto. Senha. Beleza, olha lá, mesma coisa, tá? Só que, pessoal, aqui eu não preparei, essa máquina até pode funcionar o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Mas eu não preparei ela para dar o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Se eu clicar aqui com o botão direito, ó, nem tem o past aqui, tá? Daquelas configurações que eu editei. Não tem problema, eu vou digitar rapidinho. Okay? ENP, tá bom? 0S8, ok, 2 pontos, Enter. Vou dar aqui os espaços, 1, 2, 3, 4, DHCP, 2 pontos, espaço, false, ok? E aí vou vir aqui, 1, 2, 3, 4, era addresses, né? Addresses, assim. Addresses, abre, colchetes 172.31.110.11, barra 24, fechou, né? Só confirmar aqui no meu bloco de notas. É isso mesmo, tá? Addresses.
Isso mesmo. Facinho. Ctrl X, né? Ctrl X. Yes. Enter. Então, vai aplicar as configurações. Primeiro eu vou ver como é que estão meus endereços lá, ó. Apareceu a placa aqui, ó, sem endereço nenhum, né? Ah, ela pegou um endereço padrão aqui, né? Ela pegou um endereço padrão aqui. Isso aqui não, a gente não vai usar, tá bom? Nós vamos usar o sudo netplan apply. Opa, deu um erro. Permission for should not be accessing by the others. DHCP false. Deixa eu ver aqui. IPADDR. Passa DDR. Não pegou a configuração. Vamos lá. Editar. DHCP4. Faltou o 4 aqui. Opa. Muito bem. Ctrl X. Yes. Enter. De novo. Vamos ver. IPADDR. Bom, pegou a configuração. Ele deu só uns warnings aqui, tá? Deu alguns warnings aqui. Netplan configuration should not be accessible by others. Então, tudo bem, não tem problema. Podemos deixar deste modo. Ele vai funcionar, quer ver? Ó, ping 172.31.110.10. Tá aí, ó. Tá respondendo a 10, a máquina 10. Temos conectividade, Ctrl C. Vamos lá no servidor. Vamos reexecutar o 11 aqui. Vou para cá esse desktop aqui num canto. E o servidor mais para cá. Pronto. Vamos executar de novo. Ping aqui o 11. Tá aí, tá respondendo. Então, os dois servidores já estão se comunicando. Ok? Então, desse modo, se eu instalar o Debeaver, vou entrar aqui no meu... Opa, ficou um pouquinho para lá, né? Vou entrar aqui no meu navegador e vou baixar o pacote do Debeaver nessa máquina. Nós não tínhamos instalado, né? Então, vamos vir aqui, a primeira vez que nós estamos usando. Ele vai fazer aquelas apresentações iniciais do navegador, tá? Eu vou simplesmente pular essas informações para iniciar aqui a minha navegação procurando sobre Debeaver Download. Está aqui, ó. Debeaver Download. Debeaver Download está aqui. Debeaver Comunidade é o nosso caso. Eu não quero tradução. Eu quero manter o inglês. É bom para ir praticando. Então, vou vir aqui na parte de downloads aqui do meu servidor. Descendo. Debian, tá? Ubuntu compatível com os pacotes Debian. Eu vou baixar o pacote Debian. Ele vai fazer o download aqui do pacote Debian. Vai demorar aí vai demorar 1 minuto e 52, né? O que eu vou fazer? Eu vou pausar o vídeo enquanto ele termina e já a gente retorna. Faltando aí mais ou menos 10 segundos, né? Para instalar. Depois que ele baixar o pacote Debian, eu simplesmente vou executar, como se fosse um MSI do Windows, né? Aqueles pacotes para instalação de programas. Ele vai lá, colocar os executáveis nas pastinhas certas, os arquivos de inicialização, outros tipos de arquivo. Então, esses pacotes de instalação são feitos para isso, tá? Olha lá, ó. Já abriu no instalador, tá? Vou clicar aqui em Install. Ele vai dizer que é o de um terceiro e tal, né? Pode ter algum tipo de ameaça e tal. Eu vou instalar, eu baixei do site oficial, vou digitar a senha de administrador. Essa senha é que nós não temos lá no nosso hipotético lab, né? No hipotético ambiente, né? Por isso que nós estamos fazendo essa máquina desktop, comunicando direto com o servidor. Pronto, vou instalar. E aí ele vai seguir aí o processo de instalação, tá bom? Vamos ver aí quanto tempo ele vai demorar. Imagino que não deva demorar muito. Ó, instalou o Debeaver. Vamos aqui, então, installed, né? Beleza, vou fechar. Vou fechar também o navegador aqui.
Então isso aqui é uma máquina cliente comum, pessoal, normal. Você pode usar ela, ó, já está o Debeaver aqui, ó, Debeaver. Eu vou deixar ela separadinha aqui, né? Eu vou dar um pin aqui, quando ele carregar o Debeaver, vou dar um pin para eu manter ele aqui sempre disponível. Do you want to create a sample database? No. Tá, não quero criar um sample database. Eu quero do tipo MySQL. Primeiro eu vou dar um pin aqui, tá? Pin. Pin. Ok. Beleza. Escolho MySQL, como a gente já tinha feito antes no Debeaver, tá? Next. Localhost 3306. Vou colocar aqui o dbuser, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Vou vir aqui no driver, ele vai escolher o driver aqui, ó, 8.2. Alguns tiveram problemas com isso aqui na hora de instalar o driver. Então, eu vou instalar o driver, pronto. Então, pessoal, depois que instalou o driver, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, como nós tínhamos visto, né, allow public key retrieval, né? Nós temos que colocar true, tá bom? Vamos colocar aqui true, tá? E aí, ok, então colocamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? DB user, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fizemos aqui certinho, ok. Agora vamos tentar a conexão. Opa, deu conexão recusada. Vamos ver aqui qual é a questão que está acontecendo aqui. Localhost não, né, pessoal? Não é localhost mais, né? Tem um detalhe, né? É 172.31.110.10. Então agora eu não faço mais localhost, agora eu tenho uma rede. Eu criei uma rede, né? Então eu tenho que colocar o IP do meu servidor. Então, se esse computador tivesse lá na nuvem, esse meu servidor tivesse na nuvem, eu teria que saber o endereço IP. Se estivesse lá na AWS, na Google Cloud, na Azure, da Microsoft, então eu teria que saber o IP. Ele ia me dar um IPzinho lá, um IP público, eu, na sequência, configuraria aqui no server host, né? 3306, aqui dbuse 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui allow. Agora vai dar certo, tá? Vamos lá? Olha aí, conectou no banco de dados. Pronto, estamos aqui. Não tem nenhum banco criado, né? É a primeira vez que a gente conecta nesse banco e é isso, o fim do lab. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção, tá bom? Se inscreve, dá um like aí no vídeo, por favor, se inscreve e vamos continuar aí no trabalho, tá bom?